Ciência em Movimento. Produção e apresentação, professor Felipe Arruda Moura. Bem-vindos ao 16º episódio da segunda temporada da coluna Ciência em Movimento. Eu vou começar o episódio de hoje fazendo uma confissão. Eu, professor Felipe Moura, engordei 7 quilos durante a pandemia. Essa confissão, que por si só já é ruim, pode ficar ainda pior. O meu peso antes da pandemia era 70 quilos, ou seja, engordar 7 quilos representa ter engordado 10% do meu peso. Professor, dá para ficar pior? Sim, dá para ficar ainda pior essa situação. Eu sou uma pessoa gigante nos seus 1,70 m de altura. Sabe o que isso significa? Que antes da pandemia, eu me encontrava num quadro considerado pela Organização Mundial da Saúde de pessoas normais, com um peso normal. Agora, com esses 10% a mais de peso ganhos durante a pandemia, eu entrei no quadro de sobrepeso de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Nesse momento eu consigo imaginar você aí ouvindo o nosso podcast com um sorrisinho de canto de boca, imaginando, esse professor Felipe que nos fala toda semana da importância da atividade física, da importância de se manter hábitos saudáveis durante o dia a dia, e na verdade ele deve ser mais um daqueles profissionais que são façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Olha, não é bem verdade. Bom, primeiro, antes de tudo, eu gostaria de desmistificar um pouco essa visão que as pessoas têm de profissionais de educação física. Olha, nós somos pessoas comuns, como vocês, e a gente passa pelas mesmas dificuldades, as mesmas tentações, e também temos preguiça de vez em quando de praticar atividades e exercícios físicos. E também, como todas as pessoas, num primeiro momento a gente tenta negar a tudo. Questionar, falar, poxa vida, eu continuei praticando exercícios físicos, eu continuei minha vida normalmente durante a pandemia e mesmo assim engordei. Mas essa sim é uma grande cilada que a gente não pode cair. Por mais que a gente ache que nossa vida não mudou com a pandemia, eu aposto com cada um de vocês que houve muitas transformações, embora pequenas, mas que houve muitas transformações durante o nosso dia a dia. Eu vou pegar como exemplo a minha vida. Eu dava aula alguns dias da semana na UEL e eu continuei dando aula online para a universidade. Qual que é a grande diferença? A grande diferença é que nas minhas aulas na universidade eu ministro em pé. No ensino remoto, eu ministrei todas as aulas em frente ao computador, conversando com os meus alunos por videoconferência. Outro ponto bastante importante é o fato de não estar na universidade, e sim em casa. Quando eu estou na universidade, eu trabalho em minha sala, também em frente ao computador, mas muitas vezes eu preciso me levantar para ir ao laboratório de coleta de dados, ir à secretaria. De vez em quando eu almoço com os meus alunos no restaurante universitário. Uma pausa em relação a isso, que saudade da comida do restaurante universitário. E também, algumas vezes da semana, meu amigo, o professor Rafael, me convida para almoçar num restaurante fora da universidade. E nós saímos caminhando da nossa sala, atravessamos todo o campus da universidade para almoçar e depois voltamos. Por outro lado, quando eu estou em casa,
eu fico quase o tempo todo em frente ao computador. Eventualmente eu me levanto para ir ao cômodo mais tentador da casa, a cozinha. O tempo todo em casa, eu e vocês costumamos ficar beliscando alguma coisa para comer, não é verdade? Certamente você deve estar se perguntando agora, mas professor, será que só essas mudanças seriam o suficiente para causar todo esse aumento de peso que o senhor relatou no início do podcast? Com certeza. Mesmo que eu tenha mantido a minha prática de exercícios físicos durante a pandemia, a inatividade durante todo o restante do dia aumentou demais. Isso me lembra muito as histórias que eu ouvia da minha avó questionando os hábitos alimentares do dia a dia e como era no passado. Costumava lembrar minha avó falando assim: olha, vocês reclamam hoje em dia das frituras e tudo mais, mas antigamente a gente cozinhava na banha e não tinha nenhum gordinho conhecido na nossa família ou entre os nossos amigos. Isso é bem verdade. Alguns costumes de antigamente ao cozinhar eram piores do que hoje em dia. Como é que a gente justifica o fato da obesidade e o sobrepeso ter aumentado nos últimos anos? Justamente com a mudança dos nossos estilos de vida. Atualmente, nós passamos muito mais tempo sentados em frente aos computadores, tablets, celulares e televisão, que há 50, 60 anos atrás não eram os grandes vilões. Alguns deles nem existiam. Além disso, era muito menor a quantidade de pessoas que possuíam carro, por exemplo. Então, muitas vezes as pessoas, para se deslocar, ou usavam o transporte público, e isso implicava ir andando até o ponto para pegar o ônibus, se deslocar algumas quadras, e muitas vezes ficar em pé durante o transporte, o que de fato não acontece quando nós utilizamos os nossos próprios carros. O que eu estou querendo dizer com isso? Que são sim pequenas mudanças no nosso dia a dia que implicam na qualidade da nossa vida e na nossa capacidade de manutenção de peso ou até mesmo emagrecimento. Eu já posso imaginar vocês falando nesse momento o seguinte: ah, professor, então quando toda essa pandemia acabar, eu vou voltar a ter dias mais ativos e com isso eu volto a ter o meu peso original, certo? Errado. Digo isso porque este mês saiu um artigo publicado por pesquisadores da Universidade Estadual Paulista na importante revista Frontiers. E o que eles relataram nesse artigo? O artigo apontou uma redução de 35% no nível de atividade física e um aumento de 28% do sedentarismo nos primeiros meses de confinamento imposto pela pandemia. E isso traz uma estimativa muito preocupante. Os autores relataram que essa quarentena pode gerar um aumento anual de mais de 11 milhões de novos casos de diabetes tipo 2 e resultar em mais de 1.700.000 mortes. Então, pessoal, é urgente que a gente mude o nosso dia a dia, ainda que você pratique exercícios físicos regularmente. Na semana passada, eu falei para vocês sobre as novas orientações da Organização Mundial da Saúde a respeito da prática de exercícios físicos. E o ponto importante dessas novas diretrizes é o lema "todo movimento conta". Ou seja, eles já estão mostrando uma preocupação de que não basta simplesmente praticar exercícios físicos, mas sim ter dias mais ativos. Isso implica em tentar se movimentar mais durante o dia, caminhar mais,
ficar mais períodos de tempo em pé, ter atividades mais vigorosas. Mas fica aqui um alerta. Não tente emagrecer em um mês tudo que você engordou nesses 7, 8, 9 meses de pandemia. Esse processo deve ser um processo tranquilo. Pequenas mudanças no seu dia a dia, ou seja, uma boa alimentação e o controle dessa alimentação ao longo do dia, ter dias mais ativos e praticar exercícios físicos regularmente são as nossas grandes armas para combater o sedentarismo e o aumento de peso durante essa pandemia. Ciência em Movimento. Produção e apresentação, professor Felipe Arruda Moura. Contatos com essa coluna pelo e-mail ciênciaemmovimento.el@gmail.com.